O projeto do curso de Pedagogia da Universidade de Sorocaba, intitulado Aula Magna, inicia-se no primeiro semestre de 2006 e tem como objetivo a abertura de espaço para depoimentos orais de professores, ex-professores, coordenadores e todos os envolvidos com o curso ao longo de sua história. De cunho memorialístico, tais depoimentos são gravados no Laboratório de Comunicação da Uniso e estão disponibilizados tanto à comunidade acadêmica quanto ao público externo interessados em conhecer a história do curso de Pedagogia na expressão dos seus protagonistas. Og Natal Menon é natural de Martinópolis, São Paulo, tem 60 anos. Graduado em Geografia e Pedagogia pela antiga FAF em 1972 e 1978, respectivamente. Professor da rede pública há 29 anos. Coordenador do Cefam, de 1992 a 1997. Vice-diretor de escola da rede estadual. Doutor em História Social do Brasil pela PUC São Paulo em 2000. Professor e coordenador do curso de História da Uniso. Representante da Uniso no Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio. Francisca Luísa Rogic Canineu Barreto. Natural de São Paulo, tem 66 anos. Completou sua educação básica no Instituto de Educação Júlio Prestes de Albuquerque, em Sorocaba, de 1954 a 1960. Licenciou-se em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, de 1961 a 1964. Especializou-se em Cartografia pela Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Dr. André Libalti, 1966 e 1967. Licenciou-se em Estudos Sociais pela Faculdade de Filosofia e Letras de Tatuí, São Paulo, 1976, e mestre em Educação pela Uniso de 1997 e 1998. Foi professora de Geografia em várias escolas da rede pública e particular de ensino de Sorocaba e região. Docência no curso superior. Professora de Cartografia junto ao Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Católica de Campinas, de 1966 a 1972. Professora de Cartografia junto ao Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, sede Sapientai da Fundação São Paulo, 1968 a 1975. Professora de Cartografia junto ao Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia São Bento, São Paulo, 1972 a 1975. Monitora voluntária a convite do professor André Libalti no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, de 1969 a 1970. Professora de Cartografia junto ao Departamento de Ciências Sociais da Uniso, como titular e professora de Prática de Ensino junto ao Departamento de Ciências Sociais da Uniso, como titular 1, de 1967 a 1998. Professora de Cartografia no curso de História, junto ao Departamento de Ciências Sociais da Uniso, de 1997 a 2002. Professora de Cartografia, Geografia do Turismo Geral e Geografia do Turismo Região, no curso de Turismo da Uniso, de 1988 a 2002. Atualmente aposentada, ensina artesanato em obras sociais e faz atividades físicas regularmente. José Henrique Zanella, natural de Laranjal Paulista, tem 68 anos. Formado em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba em 1964. Professor de Geografia da Rede Estadual de Ensino de 1965 a 1971. Professor de Geografia Regional e Geografia Econômica da FAF-Facas Uniso, 1967 a 1998. Diretor do Escritório Regional de Planejamento da Secretaria de Economia e Planejamento, de 1971 a 1983. Diretor do Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, de 1987 a 1992. Secretário de Administração da Prefeitura de Sorocaba, 1993 a 1996. Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Uniso, 1998 a 2001.
Como pesquisador dos problemas urbanos do município de Sorocaba, atualmente participa do Núcleo de Planejamento Urbano, Prefeitura Municipal de Sorocaba e Universidade de Sorocaba Uniso. Eu sou Og Natal Menon, sou professor de História, graduado em Geografia. Hoje sou coordenador do curso de História, sou doutor em História Social do Brasil. Estou aqui para entrevistar dois ex-professores, dois professores que passaram pela nossa universidade, naquilo que nós chamamos de aula magna. Estamos recebendo a professora Francisca, trabalhou no curso de Geografia, e o professor Zanella, contemporâneos em ambas as situações, enquanto alunos e enquanto professores na universidade. Tem um passado muito rico na construção da universidade, mas a história deles está sedimentada mesmo na construção do curso de História, do curso de Geografia, que em Sorocaba, a faculdade teve o privilégio de oferecer para a comunidade e também para toda a região. Formou um número imenso de professores que estão na rede hoje, né? Alguns já são doutores, alguns estão em outras áreas, mas enfim, tem uma história muito rica e é para isso que nós estamos aqui hoje, para bater um papo com os dois professores, para que eles contem um pouco da sua história aqui na faculdade e agora na universidade. Vamos começar, se o professor Zanella nos permite, com uma forma de gentileza, começar com a professora, claro, com a professora Francisca, né? E a professora Francisca vai se apresentar, vai passar um pouco do currículo dela, o nome completo dela, de antes e depois de casada. Então, meu nome é Francisca Luísa Rogique Canineu Barreto. Eu estudei na Faculdade de Filosofia, fiz o curso de Geografia, gostei demais. E o engraçado da história é que eu não gostava de Geografia antes, né? E fui assistir uma aula de cursinho e nessa aula eles ofereceram técnicas de estudo de rochas, minerais e foi o que me encantou. Daí eu resolvi fazer o vestibular, passei. E entrei na maior turma que a faculdade teve até aquela época, como o Zanella lembrou agora, era de 19 alunos. E nós nos formamos em 11. Então as turmas eram bem diferentes das turmas de agora. O que mais? Eu, professor Zanella. Bom, inicialmente, cumprimentar a universidade, né, que está desenvolvendo este projeto, né, pelo que contou a professora Dulcina, que é a coordenadora do projeto, uma iniciativa interessante que vai aí produzir uma memória muito rica, né, em termos de experiência, própria história da universidade, né. E eu sou José Henrique Zanella, tenho 68 anos já, sou de Laranjal Paulista. Eu conto isso porque tem uma relação muito forte entre Laranjal e a faculdade. Também sou da turma da Francisca, como ela bem disse. Nós fizemos o curso de 61 a 64. Foi também como a Francisca, interessante, né? Eu também não tinha assim a expectativa de fazer o curso de Geografia. Eu pensava em fazer História. Aí quando eu recebi o prospecto do vestibular, eu vi que no curso de História tinha no vestibular Português. E Geografia não. Falei, não, então eu vou fazer Geografia, né? E não me arrependo, né? Também foi uma oportunidade que se apresentou. Fizemos um curso maravilhoso. Eu acho que talvez até a gente tenha coisas assim mais interessantes até como ex-aluno, né, do que como ex-professor, embora a gente tenha trabalhado um tempo muito grande como professor. Mas naquele período como estudante, acho que todo estudante tem assim uma situação muito gostosa. Nós fizemos um curso numa turma pequena,
quando a faculdade ainda era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, os cursos eram gratuitos. Isso possibilitava que a gente tivesse assim uma permanência integral na universidade. Pois né? é, Zanana, viu, Francisco, como é que era essa questão da gratuidade? Como é que funcionou isso aí? Quando apareceu essa questão aí de oferecer curso gratuito, o professor era pago, quem que pagava, quem arcava com as despesas? Porque era uma fundação, continuava sendo uma fundação, não? Mas tinha a verba federal. Não Acho tinha? que uma verba do Estado. Do Estado. Vinha uma verba acho que da Secretaria de Educação do Estado. Né? Sim. Então, os alunos não tinham que fazer nenhum pagamento. Isso também eu atribuo, né, a muita coisa assim relacionada com os cursos na época, a essa condição do ensino grátis e que proporcionava a própria estrutura da faculdade assim uma flexibilidade maior em relação ao horário. Então, nós do curso de Geografia, sobretudo, tínhamos praticamente todos os professores vindo de São Paulo. A grande maioria da USP, né? Então, nós vivemos um período enquanto estudante e depois até um certo período como professor, sob a influência do curso de Geografia da USP. Era uma extensão da USP. Olha, eu chego a pensar nisso e acho até que mesmo sim. que era, né? Isso foi muito importante para a qualidade do curso, para uma relação muito próxima entre professores e alunos do curso de Geografia com os professores do Departamento de Geografia da USP, né? Então, nós ficávamos assim na dependência do tempo que o professor da USP tinha assim para poder vir para Sorocaba. Então, passávamos o dia na faculdade para assistir 2 aulas, né? Às vezes 2 aulas. Ou então, ficávamos o dia todo sem aula porque o professor não pôde chegar. Mas aqui não era muito rico do ponto de vista de você viver o ambiente universitário, né? Então não havia havia um horário, mas esse horário nem sempre era cumprido. Quase sempre não era cumprido, né? E quando era cumprido assim mesmo, com cumprido. toda a honra, porque eles vinham de manhã e a aula ia de manhã e à tarde também. Passava a ser né? integral. Com certeza. E tinha ocasiões em que eles davam, vamos dizer assim, uma parte da matéria aqui e marcavam um dia e a gente ia para São Paulo para ter aula junto com os colegas da USP. E esse transporte era gratuito também? Não, a gente ia de trem. De trem, que era mais ou menos gratuito. Mas essa liberdade, essa flexibilidade, essa pouca preocupação com a questão burocrática, né? Que eu acho que foi muito importante, né, para que a gente pudesse desfrutar dessas coisas todas que hoje a gente ainda consegue ver. Que hoje no campus da universidade nós não temos. Próprio do tempo, né? Acho que não é só da nossa universidade. E essa gratuidade acabou quando? E agora? Olha, essa parte a gente não tem assim muita certeza, porque eu terminei em 64. Sei. Depois eu fui para São Paulo, fiz o concurso, ingressei no ano seguinte para a rede pública do Estado. Ingressei lá em Andradina, lá na barranca do Rio Paraná, né? E eu perdi um pouco o contato com a faculdade. Aí quando eu voltei, nós já estávamos percebendo que aquela situação de gratuidade já estava acabando, mas eu não sei quais as razões, quais foram as circunstâncias que determinaram o cessar do repasse de recursos e a instituição passou a ter que cobrar dos alunos. Porque eu fiz o curso comecei a fazer o curso de Geografia em 69 e já entrei pagando. Não paguei, claro, porque não tinha dinheiro, eu era muito pobre, e ganhei uma bolsa de estudos da universidade, a faculdade me deu uma bolsa de estudos. Eu acho que foi em 67, por aí que Vocês dois foram meus professores. Vocês começaram na universidade na faculdade juntos, dando aula juntos? No mesmo ano? Não. Eu me formei em 64, daí eu dava aula na OSE. Um dia eu estava em reunião pedagógica na OSE e mandaram me chamar que tinha um problema na secretaria. Eu falei, no mínimo é papel para como é que fala? Assinar. Não, porque eles mandavam para registrar o diploma em São Paulo, né? Falei, no mínimo é papel que está faltando. E vim aqui. Vim aqui não, fui lá no Trujillo, né? E estava havendo uma reunião do departamento, né? E o professor Marcos Alegre, que dava cartografia, ele tinha pego tempo integral em Presidente Prudente. Então ele não podia ter atividade remunerada em outro lugar.
e ele tinha me indicado para ficar no lugar dele. Então, eu pensei bastante e tudo e assumi o compromisso com o compromisso de fazer a pós-graduação. E só quando eu tivesse completa com a pós-graduação é que eu seria indicada como professora titular. E foi assim. Então foi em 66, 67, por aí. Então, você começou a dar aula na universidade, na faculdade? Praticamente 2 anos depois que eu me formei. De formada. Isso só com a graduação? Com a graduação, mas já no ano seguinte, né, da proposta, eu já estava fazendo o curso em São Paulo. Ah, você foi fazer o curso na USP também? Meu professor foi o professor Libot, André Libot. E esses professores, esses franceses que davam aula na USP, eles também deram aula para vocês aqui? Não. Não? Não, quem deu aula para nós aqui, no caso da cartografia, que foi a minha matéria mais, vamos dizer assim, mais importante, foi o professor Marcos Alegre. Ele foi aluno do professor Libot. Ah, certo. Deixou uma escola aí. Isso. E o professor Marcos dava aula aqui e foi para Presidente Prudente. E o outro professor de cartografia, que era o professor... agora sumiu o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Ele dava aula em São Paulo, na João PUC. Sucupi? Sucupi, João isso. Sucupi. Ele dava aula na PUC e dava aula em Santos. E o professor Marcos dava aqui em Sorocaba e dava em Campinas. Então, o professor Sucupi faleceu. Ele ia indo para fazer a prova em Santos e ele morreu. Se não me engano, a história foi essa. Ele faleceu viajando para Santos para ir para dar aula. Daí eu fiquei no lugar dele, em Campinas, no lugar do professor Marcos e aqui. E em São Paulo e Santos, no lugar do professor Sucupi. Tá. Eu acho que a sua história também é mais ou menos... É muito parecida. Olha, quase idêntica. Porque eu também, como já disse, eu ingressei no início de 66, fui lá para Andradina, né? Andradina fica lá na chamada Noroeste, né? Na antiga Noroeste do Brasil, quase divisa com o estado de Mato Grosso. Gostei muito e o meu projeto de vida passou a ser Andradina. Havia combinado já com a minha então noiva, hoje esposa Maria Amélia, que a gente ia se casar e ia embora para lá, né? Gostei demais de lá. E aí acabei recebendo também um telefonema, uma carta, enfim, dizendo que eu deveria entrar em contato com o professor Nelson Lacorte. Nelson Lacorte era o professor de Geografia Regional da Faculdade de Filosofia. E recebi um convite dele, né, para que a gente assumisse as aulas de Geografia Regional, como aconteceu com a cartografia aí da Francisca, né? O que aconteceu também foi isso, os professores que vinham de São Paulo, a partir de um dado momento, eu acredito até que em função de uma nova relação de trabalho com a própria universidade, foram deixando a Faculdade de Sorocaba, né? E todos tivemos um padrinho. A da Francisca foi o professor Marcos. Eu tive 2 padrinhos, né? O professor Nelson Lacorte e o professor Luiz de Mello, que dava Geografia do Brasil, né? Eu recebi o convite dos 2 para ficar com essas aulas. E em 67 comecei a trabalhar, 2, 3 anos depois, na situação da Francisca, né? E a gente foi a partir daí ficando. Eu acho que no ano de 68, 69, não havia mais os professores da USP, eram todos mais ou menos daqui já, não é? A maioria. Lembro do Adistão, que era de Tatuí? Não, de Tatuí é o Celso. O Celso, né? Celso. Tem o Adistão... Era de Boituva. Não, de Boituva. Adistão é de Boituva. Mas, como está dizendo, todo mundo teve um padrinho, né? Então, no meu caso, eu tive 2. A Francisca teve o Marcos Alegre. Isso. O Anísio, que chegou também um pouco antes da gente, né? Acho que veio pelas mãos do Aziz, né? Ou do professor Piccolo. Ou do Piccolo, exatamente. Era da Geografia Física. O professor Lauro Sanches, que virou nosso diretor depois, foi pelas mãos do professor Penteado. Foi. Enfim, houve uma substituição em função, assim, de uma certa relação que havia entre esses professores com alguns alunos, né? E passou por um processo, assim, de substituição dos professores de São Paulo, Prudente, né? Prudente nós tínhamos 2, o Marcos Alegre e o professor Alvanir, né?
E a Ruth? Formou um grupo praticamente de Sorocaba aí para tocar o curso. Como aconteceu com os demais cursos da época, né? Letras, pedagogia e por aí. Estou me lembrando aqui, quando eu fiz o PPP de Geografia, o curso foi criado em 54 e começou a funcionar em 55, não foi? Bom, então esses professores de São Paulo deram aula aqui por quase 10 anos. De 57 a 67, 68, 70 até alguns, né? Ficaram esse tempo todo aí. Existe algum local onde está registrado o nome desses professores aqui? Será que tem? O componente curricular, a disciplina que eles davam? Com certeza. Será que existe? Tinha. Existia uma relação trabalhista, né, com a faculdade, né? Mas ali não consta, ali só consta professor, não consta a área em que ele lecionou. Olha, deve ter documentos assim de uso Tinha boletim, sala de não aula, tinha? né? De cadernetas. Tinha os e tudo boletins também da faculdade. Não tinha? Porque a história... Boletim da faculdade. Um tipo de um anuário. Sim, tinha lá uma produção, acho que anual, né? Que a faculdade tinha na época. Lá, acho que deve constar o nome dos professores, a sua respectiva disciplina. Mas isso não é difícil levantar, não. Porque não é difícil, não. Os 54, 55, né? Mas não é difícil, não. Tem muita gente da época que está por aí ainda e dentro da própria universidade. É possível, porque precisa fazer esse levantamento da história do O professor Aldo está aí, ele pode a Ivete contribuir também, muito. não, a Zanella. A Ivete. A Ivete também. Também, ela é das primeiras turmas, né? Só que a Ivete é uma colega nossa que depois foi para São Paulo para trabalhar no Instituto de Geografia lá, né? Que era agregado ao Departamento de Geografia da USP, né? Depois que ela veio mais tarde para Sorocaba, né? Diga uma coisa, e como é que era a relação entre vocês, entre alunos? Como é que era a questão, a relação? Porque vocês ficavam o dia todo na faculdade. Como é que era essa questão aí de inter-relação, de amizade, de construção, dos estudos? Como é que formava esse meio de campo aí entre vocês aí? Era muito gostoso, porque de Sorocaba nós éramos em 3. A Marta, a Maria do Carmo e eu. Todos os outros eram de fora. Então tinha Cerquilho, Laranjal Paulista, Boituva, Porto Feliz. Era do eixo da Sorocabana. Então, trabalhos, estudos, a gente fazia na faculdade mesmo, porque como ficava o dia inteiro, então aproveitava o tempo. Naquele tempo a gente aproveitava o tempo, né? O professor às vezes ia embora e deixava a tarefa para a gente ficava. E tinha biblioteca para isso? Tinha. Boa, professor. Lembra das folhas topográficas que o professor Aziz dava para a gente analisar? Um dia ele deu umas folhas topográficas para a gente fazer análise e orientou tudo e foi embora. E nós lá. Quando nós saímos da sala, a faculdade estava fechada. Ela só ia abrir à noite quando chegasse a turma de Direito, porque a faculdade de Direito funcionava lá no prédio do Trujillo à noite. E daí? A sala dos professores, onde tinha telefone, estava fechada. O Trujillo era vazio, não era o bairro que é hoje. Então a gente ficou lá, terminando o trabalho, e a hora que chegaram os funcionários da faculdade de Direito, a gente foi embora. Então era bem diferente a maneira da... Mas deve ser muito trágico ficar preso na faculdade. Mas olha, realmente você perguntou como era a relação. Era uma relação muito gostosa, assim, muito espontânea, muito... olha, é uma coisa quase que não dá para você dizer mesmo como era, porque era uma comunidade pequena, mas muito presente ali, né? E eu acho que um ambiente muito próprio da universidade mesmo, que a gente teve o privilégio de poder desfrutar. Dá a impressão que ninguém trabalhava, né? Porque passava o dia todo na faculdade, né? Mas olha, trabalhava. Eu mesmo, eu morava em Laranjal, viajava juntamente com o pessoal de Laranjal, de Cerquilho, de Tietê, né? Isso de trem? De trem, e voltava. Eu tinha que chegar em Laranjal antes das 7 horas da noite para poder dar minhas aulas numa escola técnica de comércio. Comecei a minha vida como professor nessa escola. Todo mundo tinha uma atividade ou outra, né? O pessoal que trabalhava em banco, inclusive, tinha que
ajustar um horário lá para poder ficar à disposição da faculdade do curso de Geografia quase que o dia todo mesmo. Também acho que nesse período era mais fácil arrumar aula no estado ou nas escolas particulares, não? Ou não? Era não. Também a concorrência era menor ou não? Mas também o número de escolas era muito pequeno, menor né? também. Muito pequeno. Eu tive a sorte, quando eu estava passando para o segundo ano, abriu a escola de comércio em Laranjal, por iniciativa também de um professor de geografia, quem eu tenho assim uma lembrança muito forte, o professor Julierme de Abreu e Castro. Ele foi autor de livros depois, né? Um carioca assim muito atuante. Geografia, inclusive, não foi não? Geografia. Ele que sensibilizou a comunidade, o prefeito de Laranjal na época, e criou aquela escola. E eu estava indo para o segundo ano, já fui aproveitado. Mas não eram muitas escolas não, viu? Não eram. Naquele tempo, a maioria dos professores era concursado, catedrático, né? Era catedrático. Né? Não tinha esse número de aulas assim que você podia ir assumindo como contratado, não. Era mais difícil. Era mais difícil, mas o salário era muito melhor. Olha, muito melhor mesmo, porque eu até conto assim, até de uma maneira repetitiva. Quando eu ingressei, eu fui a Andradina, eu fui morar num hotel, um apartamento só meu. Que chique. Olha só. Morava nesse mesmo hotel lá, era hóspede do hotel, um juiz de direito, um delegado de polícia e um fiscal da Receita Estadual. Eu convivia com eles lá, acredita? Olha, e veja hoje como é que, né? Eu morava num hotel, num apartamento sozinho ali. Mas naquela época, Zanella, o status, entre aspas, né, do professor era diferente. E o salário diferente, né? Também, Um comentário que meu marido sempre fazia quando ele trabalhava em banco. Quando entrava um professor no banco de guarda-pó, o gerente levantava para vir cumprimentar. Agora... Acho que ele levanta para tocar. Não, ele acho que manda dizer, olha, fica de olho aí no cara, né? Mudou muito, infelizmente. Né? O professor, naquele tempo que a gente ingressou, ele era catedrático, esse era o termo, né? Eu lembro, eu fui para Andradina em abril de 66, e as aulas já haviam sido distribuídas, né? Porque as aulas começavam no 1º de março, na época, né? Você tem que ver a preocupação da diretora para explicar para mim por que as minhas aulas tinham ficado daquele jeito, aula ao sábado, de manhã, à tarde, né? Porque o dono da cadeira era o primeiro a escolher, ele fazia e desfazia, né? Então era, como diz o Francisco, o status era diferente, forte naquela época. Não, mas a receptividade que o professor tinha por parte da sociedade era diferente. Né? Muito forte. Né? Era muito diferente, né? E também os alunos eram diferentes, né? O ambiente era diferente, a escola era uma outra. Era uma outra realidade, né? Os tempos eram outros, né? Fica difícil de você estabelecer uma relação, porque... Mas o aluno, Zanella, se pensa bem, ele ia estudar porque ele tinha esperança que com aquele estudo ele fosse ter condições melhores de vida. Agora a perspectiva dele é sempre uma interrogação. Ele faz cursos, ele estuda, ele vamos dizer assim, se esforça, mas o mercado de trabalho está terrível. Então acho que isso também desencanta um pouco o aluno e tira um pouco daquela, sabe, daquela expectativa, daquele encanto, não sei. Mas todos nós começamos na escola pública, né? Mas a escola pública mudou muito, né? Olha, eu deixei a escola pública em 71, quando eu fui para a Secretaria de Planejamento. Eu trabalhei muito pouco. Eu trabalhei 5, 6 anos como professor da rede estadual, né? Mas a minha esposa foi professora o tempo todo, então a gente não estava tão longe do ambiente, né? Sem dúvida, mudou muito. Mudou muito. Nesses 30 anos mudou muito. O perfil da escola mudou muito. Né? Você trabalhou em outras atividades que não o magistério, né? Então, aliás, eu até queria fazer uma referência à importância do curso de Geografia na Faculdade de Sorocaba. Né? A importância para nós, que depois continuamos, né? A importância para a própria sociedade, né? Você mesmo falou que a primeira turma foi de 57, 58, portanto, perto de 40 anos, né? Ou mais.
e certamente acho que conseguiu formar aí, acho que mais de 1000 alunos, perto disso, né? Por aí. Veja, portanto, a contribuição que o curso de Geografia, que infelizmente acabou não se sustentando, né? Mas enquanto existiu, eu acho que deu uma contribuição muito grande, assim, em termos coletivo, né? Eu, pessoalmente, desfrutei demais profissionalmente do curso que fiz. Tanto que eu estava dando aula em 71 e recebi a visita de uma pessoa responsável pela implantação do Escritório Regional de Planejamento em Sorocaba. Era um órgão da Secretaria de Planejamento. E queria saber se tinha lá alguém que mexia assim com questões regionais, com desenvolvimento regional. E eu não mexia, é que eu dava aula de geografia regional. E com isso eu acabei sendo convidado, né, para fazer parte e fiquei, daí para frente eu fiquei o tempo todo, até aposentar no Estado, trabalhando na área, aí não mais como professor de geografia, mas como geógrafo. Né? E a minha experiência mesmo de trabalho foi muito rica. E eu devo, sem dúvida alguma, ao curso que fiz. Eu acho que o curso de geografia que a gente fez na época foi muito forte, assim, do ponto de vista da qualidade. Havia, assim, uma relação muito grande com a USP, que tinha também a sua história vinculada à geografia francesa, né? Então, a gente teve uma formação, uma base muito sólida, né? Que propiciou, então, esse trabalho, esses vários trabalhos que a gente realizou ao longo do tempo, fora da sala de aula, mas ligado à atividade geográfica, né? Então a ponte aí foi o curso de Geografia. Foi, sem dúvida. Sem ele não teria acontecido nada disso. Tem outros colegas de vocês que também foram para a iniciativa privada ou do Estado, alguma coisa assim? No nosso período de curso, abriu um concurso para o Plano Diretor de Sorocaba, o primeiro Plano Diretor de Sorocaba. E a gente fez concurso, nós fomos aprovados, e dos aprovados, 4 eram do curso de Geografia. Olha. A Darcy, a Sonoê, a Maria do Carmo e eu. Então, foi assim uma experiência num trabalho fora do magistério, mas que tinha tudo a ver. Então você participou da construção do primeiro plano diretor lá com o... Quem era o prefeito? Dr. Armando Panunzi. Foi 62, é isso? Por aí. Armando Panunzi. Então você é uma das criadoras das marginais aí? Não. Não é? Não. Essa veio depois, acho que na segunda gestão do Panunzi. Na segunda gestão. Uma coisa do Dr. Panunzi que eu me lembro muito, mas não foi na faculdade, foi na OSE, porque eu dava aula na OSE. E todo ano, no aniversário da OSE, eles faziam feira de ciências. E então, geografia entrava com maquete, com exposição de rochas e minerais, aquela história. E ciências, eles dissecavam sapo, faziam um monte de coisa. O professor de ciências era o professor Benedito, e o filho dele era meu aluno. E o menino fez um filtro de areia. E o doutor Armando chegava, ele era muito educado, chegava e se interessava e perguntava. E ele chegou para o menino e falou, e você, meu filho, o que você me conta do seu trabalho? E o menino, naquela inocência da 5ª série, de guarda-pozinho branco, a coisa mais linda desse mundo, ele falou para o doutor Armando, isto aqui é um filtro de areia. Então, explicou as camadas de areia, a água passa, não sei o quê. E nem isto Sorocaba tem. Gente do céu, a gente queria morrer, né? E depois o seu Benedito trabalhava no SESI e o doutor Armando também. E o doutor Armando falou para o seu Benedito depois, né? O culpado foi o seu filho. Você pode passar na General Carneiro, aquele... centro de abastecimento do SAI, estação de tratamento d'água, doutor Armando Panunzi. Então, foi uma lição, né, que um menino de 5ª série deu no prefeito sem saber, né? Mas então, naquela época a gente trabalhou no plano diretor. E o pessoal da geografia foi fazer concurso e conseguiu. Então esse pessoal que trabalhou nas prefeituras,
nesses departamentos do Estado ligados à geografia, à geologia, foi um caminho percorrido pelos alunos? Aí o problema não está nem em relação ao curso de geografia de Sorocaba, o problema está com a própria geografia, né? A geografia, ela sempre teve muita dificuldade de se impor. Enquanto ciências, né? Enquanto ciência e junto à própria elite, né? Então você percebe que não tem um número significativo de geógrafos assim que participando com bastante visibilidade. Isso não significa que não haja. Eu mesmo, na Secretaria de Planejamento, tive uma coordenadora geógrafa, Maria Adélia, fantástica como técnica, né? Mas você percebe que, a não ser aí um Aziz, um ou outro professor aí que tem assim, uma presença maior assim, nas questões de planejamento, do meio ambiente, né? Mas a geografia, o geógrafo, sempre teve muita dificuldade mesmo de ter assim, o seu espaço de trabalho fora do ambiente acadêmico, escolar, né? E veja bem, no caso de Sorocaba, a Francisca teve a oportunidade de participar da elaboração do primeiro plano diretor, 4 estudantes do curso de Geografia. E hoje, a Prefeitura é uma das maiores empregadoras da cidade, tem mais de 7.000 funcionários, tem inúmeros departamentos, muitos trabalhando a questão ambiental, espacial, urbana, urbanística, né? O Serviço de Água trabalha com a questão ambiental, e você não tem nenhum geógrafo fazendo parte dessa administração, né? Que trabalha diretamente com essas questões que são muito próprias do geógrafo. Então, você não encontra assim, um número assim, expressivo, não. Vai muito mais pelo talento de cada um, né? Do que propriamente uma parte assim, de uma participação mais significativa do profissional geógrafo fora do ambiente acadêmico e escolar. Mas é verdade mesmo, né? A geografia sempre encontrou dificuldade para se firmar no meio social, né? Ao contrário das outras ciências, né? História tem mais facilidade, os filósofos têm mais facilidade, né? Agora, o geógrafo sempre teve, a não ser um ou outro aí, o Milton Santos, o próprio Aziz, aí é difícil lembrar-se de outro que tenha uma projeção nacional, né? Ou mesmo regional, né? É verdade. Mesmo regional. É complicado, né? Eu até, por conta da vinda aqui, eu andei dando umas folheadas nos guardados, né? E como eu trabalhei muito próximo, assim, da questão do conceito de geografia, do conceito de região, da evolução do pensamento geográfico, né? Você percebe, irmão, que a geografia sempre foi muito questionada, né? Pelos seus métodos, pelo seu embasamento científico, né? E eu acho que até hoje a geografia busca o seu próprio espaço. É uma ciência, ela existe, mas com muita dificuldade, né? Então, eu acho que nessa história, né, da geografia moderna de fim do século XIX até os dias de hoje, a geografia foi perdendo espaço. Eu acho que foi perdendo espaço na medida que ela foi abrindo mão daquilo que era a sua maior identidade, que é o próprio território. Então, a hora que nós passamos a ficar assim, muito mais preocupados com a questão filosófica, sociológica, aí vem a geografia radical, marxista, depois entramos no período assim, trabalhando mais questões ligadas à parte menos espacial e mais social, eu acho que aí ela foi perdendo mesmo a sua maior identidade e acho até que tem muito a ver com a perda de importância dos cursos, com a extinção dos cursos, como aconteceu com Sorocaba. Não é só aqui, não. Os cursos de geografia desapareceram praticamente de todas as escolas particulares aí, né? Na região então, não tem nenhum curso de geografia. Então tem muito a ver mesmo com a própria situação da geografia enquanto ciência. Eu acho, não sei. E essa questão na discussão territorial é importante, né? Como é que você vai morar num determinado lugar, não é? Viver num determinado lugar, se você não conhece danado desse lugar aí. Eu sempre fui assim muito apaixonada pela geografia física. Então eu dizia para os meus alunos, é a base de tudo, a geografia física. Se você não tem o cenário, como é que você vai desempenhar seu papel? E, na verdade, o pessoal foi colocando a geografia física para escanteio, a verdade é bem essa, e supervalorizando
coisas que só a geografia física podia explicar na sua essência. É uma pena. Hoje, quem ocupa um bocado desse lugar na discussão da territorial, aí, dessa questão territorial, é a ecologia, é a ciência. Os economistas. Os economistas se metem muito bico os arquitetos, os urbanistas, né? Os urbanistas. Mas é uma pena. Eu, na minha trajetória aí, enquanto integrante aí da Secretaria de Planejamento, eu tive oportunidade, por muito tempo, de trabalhar essa questão do território, aplicando mesmo os conceitos de geografia, da geografia regional, até porque havia um grupo de geógrafos trabalhando conosco, né, na cúpula da Secretaria de Planejamento. Então, realmente, a contribuição que a geografia deu e pode dar é expressiva, assim, em termos de você estar buscando assim, uma qualidade de vida melhor, buscando assim, uma racionalidade na utilização dos recursos do espaço, da conservação dos recursos naturais, mas não dá para você enxergar assim, com muita clareza o que faz o geógrafo, onde está a geografia, né? Pois eu, lendo aí esses dias, eu não sei que autor, alguém colocou lá que a geografia deve se preocupar com a síntese das outras ciências. Como é que você vai fazer uma síntese das outras ciências? Né? Desaforo, né? É complicado, né? Mas tem um papel. Eu acho até que a geografia ela tem assim um papel na formação da cidadania mesmo, né? Nesse sentido assim de você se sentir bem. Você já se perdeu alguma vez assim no espaço? Uma cidade. Quantas vezes? Você não é complicado, né? Você se sente mal, né? E você tendo assim o espaço assim na sua cabeça, você tendo intimidade com o espaço, você tem assim, depois que você parece que é mais feliz, né? Muito mais feliz, mais seguro. Olha, eu participei aí de um grupo de estudo aí em 79 que reunia profissionais aí das mais diferentes áreas, né? E médicos, advogados, empresários, enfim, de todos os segmentos aí. E eu era, acho que o único da área assim da geografia, geógrafo, né? E aí eu percebi que eu levava vantagem sobre todos, exatamente porque eles não tinham a intimidade com o território, com o espaço, né? A gente trabalhou muito a questão da crise do petróleo, isso foi em 79, 78. Então, para você entender essa situação toda da produção de petróleo, da OPEP, Oriente Médio, rapaz, esse pessoal tinha uma dificuldade. E aí o que eu percebo, até para a formação, assim, enquanto cidadão, ela tem um papel fantástico, fundamental. Então a Francisca tem uma certa culpa nessa questão da expansão urbana de Sorocaba, Osama? Tem. Dessa ocupação. Culpa no bom sentido, né? É ela que projetou aí. Eu trabalhava no escritório técnico do plano diretor, mas não fazia parte de cálculos da área construída, das casas, os bairros, enfim, essa parte, não... Da tomada das margens, essas coisas? Não. Das invasões, nada disso. Essa parte não era nossa. E da expansão da cidade, nessas coisas que se chamam vila por aí, na verdade são cubículos, nada disso, né? O geógrafo não é chamado para discutir isso, né? A ocupação do espaço, né? Olha, o não chama, né? É chamado. Eu acho que faz parte sempre por um grupo multidisciplinar, né? Eu não sei, Sorocaba acabou agora de fazer o seu plano diretor, seu novo plano diretor, em 2004. Já fez, inclusive, uma modificação aí. Foi uma empresa contratada, não sei se ela, com certeza, deveria ter nos seus quadros aí geógrafos, mas é uma pena que, eu não sei qual foi a participação do geógrafo de Sorocaba, né? Dos professores de geografia, porque o plano foi bastante discutido com a comunidade, né? Ficou um tempo muito grande aí chamando os mais variados segmentos, né? E eu não sei até que ponto nós tivemos assim um pessoal com mais intimidade com a geografia participando. Eu sei que hoje nós estamos inclusive fazendo parte de um grupo que está trabalhando, e a Universidade de Sorocaba também tem um papel muito importante, que a expectativa é de que venha a ser uma região metropolitana, né? Mas isso não significa que
venha a ser mesmo, pode ser uma outra unidade, uma aglomeração urbana, pode vir a ser uma micro-região, mas está aí um tema que é bem próprio do geógrafo. É a sua área mesmo de trabalho, entende? É uma pena que acho que nós não temos hoje, muita gente em Sorocaba da área de geografia, assim, voltada para esse trabalho. Quando esse grupo de estudos aí sobre essa questão começou a se reunir, eu fiz parte dele. E tinham muitos economistas. O economista tem tinha hoje, me chamaram como historiador. Sei. Aí, geógrafo, nenhum ligado à área de geografia. Não havia nem. Ninguém para discutir a questão do território, nada. Nem se lembrou, né? E a questão regional é muito complicada, porque nós não temos tradição de regionalização, né? Nós temos, assim, muita intimidade com a questão local, né? Todos sabemos como é o município, como ele funciona, até onde ele vai, o que contém. E temos muita dificuldade, não é nós aqui, mas é a própria cultura nossa, né? A região é uma abstração muito grande. Agora que existe, inclusive, uma legislação que já reconhece uma instância administrativa regional. Pode ser a metropolitana, pode ser a aglomeração urbana, mas não é assim uma área prioritária do governo, né? Tanto que foi a Constituição de 88 que passou a permitir que os estados pudessem, então, ser divididos, né, em unidades regionais. A lei do Estado de São Paulo, que estabelece as diretrizes para você promover a divisão, é de 94, e até agora nós só temos 2 regiões metropolitanas criadas por essa lei. A região metropolitana da Baixada Santista e a região metropolitana de Campinas, né? Nenhuma micro-região, nenhuma aglomeração urbana. E Sorocaba, agora, por conta dessa explosão que acontece, só na sede, só na cidade centro, né, que é Sorocaba. As cidades que vão compor essa unidade têm uma participação muito menor, né? Eu fiz um trabalhinho há pouco tempo sobre isso. A participação de Sorocaba em todos os setores é em torno de 45%, 50%, né? As demais cidades têm uma participação muito pequena. Mas esse espaço tem que ser organizado, tem que ser trabalhado, tem que ser integrado em termos de gestão, né? E está aí. Existe instrumento legal para isso, agora precisamos fazer com que haja assim, uma força política para que essa unidade regional venha a ser criada. É de fato uma realidade. Vocês deram, mudar um pouco de assunto, vocês deram aula em 2 períodos bem distintos, mas muito distintos mesmo. Durante a ditadura e depois da ditadura. Como é que era dar aula durante a ditadura? Porque fui só aluno durante esse período aí que não era muito fácil de se fazer as discussões. Não era. Não é. Como é que era dar aula? Como é que era enfrentar o aluno chato que questionava lá? Era difícil, né? Como é que era enfrentar a pressão da polícia ali? Porque nós tivemos, inclusive, alunos delegados. Delegados alunos, né? Delegado de polícia aluno. Eu conheci 2. Então, tinha 2 lá. Tinha. Então, como é que era dar aula para delegado? Olha, na verdade a gente não teve assim uma formação, não teve assim uma tendência assim para estar, eu pessoalmente, né, estar assim assumindo uma postura política, ideológica, isso já desde a minha formação lá atrás, né? E a gente acabou, claro, evidentemente que não concordando com muita coisa daquilo que passou a acontecer, mas tendo que se reciclar, né? Fazer um ajuste, né? na sua própria consciência, né? E a gente conviveu com isso, né? Conviveu. Mas era difícil, né? Aquela liberdade necessária que você tem que ter para trabalhar, sobretudo no ambiente universitário, ela teve uma influência muito grande, né? Ponto que a gente teve aqui em Sorocaba problemas assim bastante sérios, né? Mas trabalhamos assim dentro de uma linha do permissível, né? Então. E a Francisca trabalhava com a cartografia lá, Francisca? Eu ia para São Paulo, estava fazendo pós-graduação na USP, né? E eu ia de ônibus, Cometa, pela Raposo Tavares, porque a Castelo não estava pronta ainda, e eu descia no Butantã,
atravessava o Butantã a pé e chegava na cidade universitária. Então, se encontrava de tudo, era carro de polícia, tanque, essas coisinhas básicas. Os veículos comuns. Isso. No ônibus, eu nunca esqueço, porque eu levava aos trabalhos um fichário, estava lá, Geografia USP. O pessoal já olhava assim meio, sabe? E eu levava os mapas que o professor libou, os trabalhos, né, em papel vegetal, aqueles tubos imensos, né? Para não estragar, para não umedecer, não sei o quê. E uma vez sentou do meu lado um militar. Ele tinha estrela no braço até, não sei dizer para você. Mais do que no céu. Exatamente. Ele olhou assim para o meu fichário, olhou para mim, olhou para os tubos que estavam em pé no lado do banco do ônibus, assim. O que a senhora vai fazer em São Paulo? Eu falei, vou estudar. E o que tem nesses tubos? Eu falei, uma metralhadora. Uma bazuca. Daí, acho que ele percebeu o ridículo da questão, né? E começou a perguntar do trabalho, não sei o quê. Mas a gente chegava lá e não sabia o que ia encontrar. Então, eu encontrava ônibus incendiado na frente do CRUSP, aquelas notícias desagradáveis que tinha sido invadido o CRUSP. O aluno de História foi preso porque encontraram no apartamento dele um livro sobre o helenismo. O som era meio estranho. Outro de Engenharia tinha sido preso porque estava tirando da biblioteca um livro de bombas hidráulicas. Então, essas coisinhas que, na época, a gente ficava, sabe, apavorado, né? Mas aqui na faculdade aqui não tinha muito problema? Não, não foi assim um núcleo assim de muita atividade política, sabe? A faculdade já estava assim naquela sua fase de os cursos pagos, os alunos então tinham assim outros compromissos, né, que não permitiam assim essa liberdade toda, né, de estar participando, diferente das universidades e faculdades públicas, né? Tanto que na época eu também fazia pós-graduação em São Paulo. Viajávamos juntos, né? O problema maior não estava aqui em Sorocaba, estava lá enquanto aluno do curso de pós-graduação, né? A gente passava por situações lá constrangedoras, inclusive. Né? O perfil do aluno era diferente, né? O perfil do nosso aluno aqui, ele era menos ideológico do que o de lá, né? Porque o nosso era trabalhador aqui, ele não era muito contestador, é isso? Tinha também. Ou era menos contestador? Nós tivemos aqui alunos e professores mesmo, né, que se posicionaram assim com muita clareza, né, contra o estado de coisas na época, né? Mas não chegava a ser assim uma posição coletiva das instituições da cidade, entende? Era mais a iniciativa de cada um, né? Pelo menos essa é a minha percepção em relação ao momento político da época, né? Porque o Edson Camargo, quando foi diretor, logo após a morte do Lauro Sanches, ele disse que várias vezes foi convidado para prestar esclarecimento na delegacia em função da fala de algum professor ou de algum questionamento de aluno, etc. No curso de História, não. Porque o curso de História poderia ser um lugar, ali, um locus ali para esse tipo de discussão, né? Mas, olha, sem dúvida que a gente conversava muito sobre a questão social e política, né? Agora, nós não ficávamos sabendo que existia essa relação assim, do aparato com a própria direção da universidade, né? Porque estava na faculdade na época, né? E, com certeza o diretor tinha que ir lá para... Muitas vezes até mais uma questão burocrática mesmo do que propriamente, né? Assim, de intimidação, não sei. Mas não tivemos assim momentos de fortes tensões na faculdade enquanto a gente esteve assim... trabalhando com o professor ali, né? Bom, e tem uma outra questãozinha também. E o perfil do aluno, hein? Naquele período e depois já no final do curso, mudou alguma coisa o perfil desse aluno que veio para fazer os cursos de geografia? Eles não eram muito contestadores, não, Zanella. Um ou outro falava alguma coisa, mas não... No período da repressão, a gente entende. Mas depois, quando houve a democratização, entre aspas, mudou um pouco o perfil, não mudou? Continua a mesma coisa? Olha, eu acho que
eu não diria aqui em Sorocaba, mas em relação ao curso de geografia, nada. Foi quase assim uma situação. Não tivemos assim uma normalidade assim naquele período para uma situação diferente no período posterior, entende? Não deu para perceber assim grandes mudanças, não só em relação ao perfil do aluno, como ao trabalho como um todo, né? Eu acho que era uma coisa assim mais tranquila, sem muita pressão, enfim, não dava para você perceber assim com clareza esses posicionamentos assim mais radicais, sabe? Mais ideológico, né? Mais... Porque o diretório, ele não tinha uma posição política muito definida, né? O diretor, que era o órgão de representação dos alunos. Olha, alguns dirigentes das instituições estudantis ali, eles se pronunciavam, se posicionavam a favor da UNE, essa coisa toda, mas ações assim concretas, né, em apoio às posições assim das instituições tipo UNE e assim por diante, não eram assim frequentes e não tão perceptíveis. Eu lembro que para a eleição dos representantes nas várias instituições da universidade, só houve um ano de intensos debates, de um pouco de discussão. Foi quando esses alunos, delegados, estavam lá. Aí houve porque eles se candidataram a representantes. E aí houve uma discussão lá no meio estudantil com relação a essas candidaturas aí. Mas também não foi uma coisa muito agressiva. Foi só no momento de votação, só no momento das urnas ali, depois o assunto morreu. Mas houve um certo questionamento por parte dos alunos, nesse período aí. Né? Mas naquele tempo, as informações que deveriam circular aí nos meios de repressão, policiais, né, eles eram de toda a ordem, né? Eu tenho uma passagem interessante. Vocês não foram fichados? Não, então, quando eu voltei de Andradina, né, que eu não fiquei, eu me casei e fiquei em Laranjal de 67 a 70, 70 que eu vim para Sorocaba, né? E eu jogava bola lá em Laranjal, tinha uma turma boa, né, que a gente, né, aquelas coisas da juventude ainda. E a gente terminava nosso jogo de bola lá, ia lá numa lanchonete lá, tomava uma e outra, aquela coisa toda. E conosco tinha um soldado da Polícia Militar, que também era do grupo e tal. E aí ele gostava de mandar um pouco mais. E assim, o pessoal está de olho em você, viu? Eu falei, puxa, de olho em mim, o que você está falando, né? Não, tá assim, você está recebendo algumas visitas aí inconvenientes, né? Eu não vou dizer o nome, mas eu tenho duas pessoas que frequentavam a minha casa, frequentavam Laranjal, eles não eram de lá, que incomodavam esse pessoal. E acabava respingando em você também. É claro. Então, possivelmente o Edson teve que ir à delegacia muitas vezes para explicar umas besteiras, né? Para eles tudo era motivo, né, de achar que você estava conspirando contra o Estado de Direito da época, né? Mas não, acho que não foi fichado, não. Não, né? Acho que não. No DOPS não deve, no arquivo do DOPS não deve ter nada. Né? Eu acho que não. Vocês deram alta quando aqui? Olha, eu deixei o curso de Geografia mais cedo do que depois eu deixei a universidade, né? Eu comecei a trabalhar em São Paulo e tive que reduzir as minhas aulas. E eu preferi deixar as aulas de Geografia as aulas de administração, do curso de Administração de Empresas e Ciências Contábeis, né? Eu acho que deixei o curso de Geografia por volta de 83, por aí, 84. E fiquei só com as aulas do curso de Geografia Econômica nos cursos aí da Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Empresas, né? Mas o curso de Geografia eu deixei mais ou menos cedo, né, em relação ao tempo todo que eu fiquei na universidade. A Francisca ficou até 2002? 2000, acho. 2000? Eu dei aula em escola estadual, dei aula em escola particular e na faculdade.
Aqui, Santos, São Paulo, Campinas. E no curso de Geografia você foi até que ano? Até quando acabou. Até quando fechou. Fechou forte, apagou a luz, né, Lu? Apagou a luz, vamos embora. Fechou por algum Depois eu motivo. vim para turismo. Ah, bom. Eu aí dei você- aula uns 3 ou 4 anos para o pessoalzinho de turismo. O curso de Geografia não fechou por falta de aluno. Olha, eu tenho assim uma opinião muito minha em relação à extinção dos cursos, de um modo geral, não é só de geografia, né? Não resultou de uma penada. Eu acho que o processo de extinção do curso, né, do curso estar definhando, ele é muito anterior a essa decisão, né? No caso de geografia, eu acho que tem muito a ver com 2 fatores maiores, né? Primeiro, própria política, né, de educação em nível nacional, estadual, o ensino na rede estadual, um ensino assim que colocava muitas vezes a geografia numa situação um tanto secundária em relação ao número de aulas, aquela coisa toda, foi desestimulando, inclusive, os alunos assim que buscavam a formação como professor a ir para essa área. E outro fator que eu acho também que influenciou bastante em relação ao fechamento em outras instituições é a própria situação da geografia. Eu acho que, embora você formasse, preparasse profissionais para o magistério, havia uma expectativa de você poder estar preparando profissionais para outras áreas de trabalho fora do magistério, né? E aí que a geografia tinha a dificuldade de encontrar o seu locus nesse universo aí de trabalho, de mercado de trabalho, como a gente acabou de falar há pouco, né? Então isso tudo acabou por desestimular, por estar assim diminuindo o interesse pela geografia, né? Eu sei que outras áreas, de letras, de história mesmo, de matemática, ainda continuam assim atrativas, né? Mas eu acho que tem a ver também com essa questão de maior número de aulas na matriz curricular do ensino, a possibilidade de você transitar em outras áreas fora da sala de aula, coisa que a geografia teve e tem mais dificuldade. Nós estamos encerrando este papo aqui. Certamente nós teríamos um pouco mais de história para contar, não é? Mas em função, talvez, da capacidade de gravação da máquina, nós precisamos parar. E queremos agradecer a Francisca, estou agradecendo ao Zanella, muita saudade do nosso tempo de aluno, nosso tempo de colega, de sala dos professores. Queremos agradecer a contribuição de todos vocês e pelo fato de estarem aqui recordando um pouco da história de vocês na instituição, enquanto alunos e enquanto professores, e da muita contribuição que vocês deram e da saudade que vocês deixaram aqui para nós aqui. Obrigado e talvez até um outro momento em que possamos retornar nessa conversa aqui, nesse levantamento histórico aqui, que é muito importante para a Universidade de Sorocaba. Obrigado. Muito obrigado.